Ok, irmãos, então vamos iniciar a nossa segunda aula da nossa matéria de análise de João. Nessa segunda aula, o que eu quero fazer com vocês é fazer aquilo que tradicionalmente se faz antes de você começar a estudar um livro da Bíblia, que é a parte de introdução àquele livro, que é onde nós vemos aquelas questões introdutórias, tais como contexto literário, autor, data, destinatário, esboço do livro, dentre outras coisas desse gênero, ok? Então isso é extremamente importante para que você tenha aquilo que é chamado de um contexto do livro, para que antes de você analisar as partes do livro, você tenha em mente um contexto geral, para que você tenha em mente a ideia geral do livro e você então possa entender cada parte à luz do todo, ok? Então, nessa aula, nós vamos fazer isso, estudar essa parte introdutória ao Evangelho de João. Só que antes da gente começar a estudar isso, eu preciso fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, irmãos, essa nossa introdução, ela servirá ao nosso propósito. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é que você entenda, tenha uma concepção geral e básica do Evangelho de João, para que você possa ler e ensinar o Evangelho de João com propriedade. Obviamente que nós não vamos ser exaustivos, como eu já disse a vocês. Nossa análise do Evangelho de João não vai ser uma análise exaustiva, nós não vamos fazer um comentário aqui, versículo por versículo. Então, consequentemente, a nossa introdução também não vai ser exaustiva. Então, nós não vamos aqui entrar a fundo em cada um dos pontos introdutórios do livro de João, ok? Então, nós não vamos aqui fazer todas as investigações quanto a quem foi o autor, todas as investigações quanto à literatura do livro, ok? Então, para que você tenha isso, eu recomendo a você os livros que foram indicados na nossa aula de apresentação, ok? Outra consideração também é que, assim como a primeira consideração diz que nós vamos seguir o nosso propósito, aqui eu quero também dizer, irmãos, que nós não vamos aqui dialogar com todo aquele pessoal liberal, aquele pessoal que não aceita a inspiração e autoridade das Escrituras. Isso porque hoje em dia, antes, todas as vezes que alguém vai escrever um comentário, alguma obra a respeito de um livro da Bíblia, essa pessoa, o comentarista, o estudioso, destina uma parte a responder aos ataques que o livro tem oferecido. Então, por exemplo, há pessoas que dizem que o Evangelho de João não foi escrito pelo apóstolo João, foi escrito no 2º ou no 3º século. Bem, irmãos, nós não vamos dialogar com esse tipo de crítica, ok? Isso não condiz com o nosso propósito. Então, mais uma vez, se você quiser estudar sobre isso e ter uma perspectiva mais apologética do livro de João, você pode recorrer aos livros que foram indicados. O nosso propósito principal aqui é entender o Evangelho de João, a sua mensagem, o seu contexto, para que você possa ler, estudar e ensinar o Evangelho de João com propriedade, com uma certa dose de precisão, ok? Então é isso, feitas essas considerações, feita a nossa apresentação, vamos então começar a estudar essa parte da introdução ao Evangelho de João. Então vamos lá. Bem, então veja no nosso primeiro slide que esse é o assunto que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje, a introdução ao Evangelho de João. E em primeiro lugar, eu quero discutir com vocês a questão do contexto literário. Agora, por que começar a introduzir o Evangelho de João pelo contexto literário? Porque o Evangelho de João, irmãos, ele é distinto dos demais evangelhos em muitos fatores. Mas uma coisa que eles têm em comum é que eles são um evangelho. Então, por isso é que nós começamos a análise do Evangelho de João analisando a sua literatura, porque ele possui uma literatura
que é distinto de todo tipo de literatura que existe na história da humanidade, mas também que o assemelha com Mateus, Marcos e Lucas. Então, o Evangelho de João, ele é um evangelho, como o próprio nome já diz. E é importante que você entenda o que se constitui um evangelho. Um evangelho, em primeiro lugar, ele não é meramente uma narrativa histórica. Então, por exemplo, o livro de Atos é uma narrativa histórica, o livro de Crônicas, os livros de Reis, todos eles são narrativas históricas, mas eles não são evangelhos, ok? Então, o evangelho ele não é puramente uma narrativa histórica, mas também o evangelho não é puramente uma biografia, ou seja, os evangelhos não foram escritos como biografias da vida de Jesus. Se eles fossem biografias da vida de Jesus, então eles estariam deixando passar determinados fatos que condizem ou que são de praxe de qualquer biografia, como um relacionamento familiar e muitos outros detalhes. O fato é que os evangelhos eles não são destinados a simplesmente contar uma história sobre Jesus ou descrever a história da pessoa de Jesus, como é uma biografia. Os evangelhos, irmãos, eles contêm história, eles contêm biografia, mas essa história e biografia são unidas em um propósito teológico. Melhor definição para evangelho encontrada em João capítulo 20, versículo 31. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Ou seja, um evangelho é uma história, é uma narrativa contada com o propósito de ensinar teologia. É uma história contada para que você aprenda teologia. É teologia ensinada por meio de história. Mas isso o livro de Atos também é. Então, o que é que distingue o livro de Atos com os evangelhos? É porque os evangelhos são histórias narradas para ensinar teologia a respeito de Jesus Cristo. São as boas novas sobre Jesus de Nazaré. Então, o que faz de Mateus, Marcos, Lucas e João serem chamados de evangelhos é porque eles são narrativas com o propósito de ensinar teologia a respeito de Jesus. Então, a sua leitura do Evangelho de João precisa levar em conta isso, que o propósito do Evangelho de João é teológico, são histórias que são contadas para ensinar teologia a respeito de Jesus de Nazaré, ok? Em segundo lugar, o Evangelho de João, ele se diferencia dos outros evangelhos. Os 4 são evangelhos, mas o Evangelho de João, ele é diferente daqueles 3 primeiros que são chamados de evangelhos sinópticos. O que é um evangelho sinóptico? Os evangelhos sinópticos recebem esse nome por causa que eles têm a mesma óptica, isso que significa sinóptico, a mesma ótica. Os 3 narram com o mesmo estilo, enfatizando os atos de Jesus, alguns discursos de Jesus, contando muitos milagres, e eles são centralizados no ministério de Jesus na Galileia. Já o Evangelho de João, ele é diferente, ele é bem diferente dos 3 primeiros sinóticos. Ele não tem a narrativa do nascimento, ele não contém parábolas, não contém a narrativa da tentação, não contém o sofrimento no Getsemane, não contém a ascensão, ok? O fato é que o Evangelho de João, ele possui 90% de material exclusivo. Só 10% do que é dito no Evangelho de João é contado nos outros evangelhos. 90% é de material exclusivo, de material que só aparece no Evangelho de João. E o Evangelho de João,
ele enfatiza muito mais os discursos e ensinos de Jesus do que propriamente os seus milagres. Tanto é que a quantidade de milagres no Evangelho de João é bem reduzida e a ênfase é no ministério de Jesus na Judéia e não mais na Galileia. Há também, sim, ministério de Jesus na Galileia, ok? Tanto é que o primeiro milagre narrado no Evangelho de João é em Caná da Galileia, mas a ênfase maior está na região da Judéia. O que você precisa saber é que essas diferenças, elas não são contradições, elas são complementos. Então, o Evangelho de João, tendo em vista que foi o último a ser escrito, ele se preocupa em ensinar e tratar de assuntos que os outros evangelhos, que já eram bem conhecidos quando João foi escrito, já ensinavam. Então, o Evangelho de João, ele possui material exclusivo por conta desses fatores, ok? Agora, todos os 4 evangelhos possuem o mesmo propósito, que é ensinar sobre Jesus como o Cristo, como o Messias, o Salvador da humanidade, ok? Então é isso, como a gente viu, essas diferenças são complementatórias e não contraditórias, e os 4 evangelhos possuem o mesmo propósito. Avançando agora para o contexto histórico. Quanto ao contexto histórico, irmãos, o que é um contexto histórico? É o que estava por trás, o que está por trás da confecção do livro. São os fatores externos que motivaram ou que contribuíram para a criação dessa obra, do Evangelho de João. E, em primeiro lugar, eu quero ver com vocês algumas coisinhas quanto ao autor do Evangelho de João. Então, embora o autor do Evangelho de João, assim como o de Lucas, assim como o de Marcos e assim como o de Mateus, o autor, ele não se identifica, ok? Então, não é como, por exemplo, nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, no próprio livro de Apocalipse, onde você tem claramente o autor dizendo quem é que está escrevendo. Nos 4 evangelhos você não tem isso. Porém, há várias evidências que apontam para a autoria do apóstolo João. Como eu disse a vocês, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas basicamente há 2 linhas de evidências. Você tem a primeira delas, que é a evidência da tradição da igreja. Então, muito cedo, a tradição da igreja já afirmava no 2º e 3º século que o 4º evangelho foi escrito pelo apóstolo João e que ele estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu, ok? Também você tem evidências internas, como é o caso da semelhança de estilo com as cartas joaninas, aquele 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Você tem muitas semelhanças de estilo, muitas semelhanças de assunto, de tratamento, que nos leva a crer que você tem aqui a mesma autoria, a autoria do apóstolo João. E o apóstolo João, irmãos, como vocês já devem bem saber, ele era um dos 12 apóstolos originais do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos nos levam a entender que ele era pescador, filho de Zebedeu, porém, ele era dos apóstolos, ele era talvez aquele que tinha mais posses, aquele que vinha de uma família um pouquinho mais bem sucedida financeiramente, tanto é que a sua mãe, Salomé, era uma das financiadoras do ministério do Senhor Jesus Cristo, das apoiadoras financeiras do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos pelos evangelhos que Salomé era irmã de Maria, o que nos leva então a saber que o apóstolo João ele era também primo do Senhor Jesus Cristo. E muito cedo o apóstolo João já havia entendido que Jesus era o Messias e o seguido. Nós temos isso na própria narrativa do Evangelho de João, que ele era um dos seguidores de João Batista que trocaram João Batista por Jesus.
E João, irmãos, ele fazia parte daquele trio mais próximo de Jesus, que era João, Pedro e Tiago. Mas, pelo que o próprio João conta no Evangelho de João, ele era talvez o mais próximo ainda de Jesus, por conta de designações como o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado. Isso mostra que ele era um alvo do amor de Jesus, diferenciado dos outros apóstolos, ok? O livro de Atos nos conta que depois da ascensão de Cristo, o apóstolo João se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém, e a história nos conta que depois disso ele foi para a cidade de Éfeso, e foi lá onde ele terminou ou concluiu a sua vida. E naquela região, depois das perseguições, ele foi exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, ok? Então, João aqui, irmãos, ele é marcado, o apóstolo João, ele é marcado por duas características. Em primeiro lugar, ele é o discípulo do amor. Segundo a tradição, irmãos, o apóstolo João, ele na sua maior velhice, lá onde ele já não conseguia mais se locomover ou falar direito, a tradição conta que os seus discípulos levavam ele para os cultos, e no culto a única coisa que ele tinha condições de dizer era: amai-vos uns aos outros. Então, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor, por isso que os seus livros enfatizam tanto essa questão do amor. Mas também ele é o discípulo da verdade. Então, o apóstolo João, ele é conhecido na tradição como um defensor da verdade. E é por isso que não só o Evangelho de João, como as suas 3 cartas, você vai notar várias expressões como verdade ou verdadeiro. Nas cartas de João você tem ali uma ênfase muito grande nos testes do que é verdade, do que é falso, do que é errado, certo? Então o apóstolo João, ele é um defensor da verdade. Então o livro de João, o Evangelho de João, ele contém muito isso de defesa da verdade, de defesa da mensagem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Além do autor, a data do Evangelho de João também é muito importante que a gente saiba. O Evangelho de João, irmãos, ele foi escrito da cidade de Éfeso por volta da década de 80 depois de Cristo, ok? Então nós sabemos disso por conta de uma série de indícios, tanto da história da igreja, quanto internos no livro de João, quanto à temática do livro de João. Então vocês vão notar, vão aprender mais à frente, que o Evangelho de João, ele busca substituir todos aqueles rituais e instituições que giravam em torno do templo. O que nos leva a entender que quando João escreveu, os judeus e os gentios já não tinham mais o templo ali em Israel. Então ele foi o último evangelho a ser escrito, o que explica também o fato dele não se preocupar tanto com aquilo que os outros evangelhos já diziam, mas trazer material novo. Então ele foi escrito depois da destruição do templo no ano 70, certo? O que mostra, o que explica o esforço constante de João, como eu acabei de mencionar, para mostrar Jesus como substituto do templo, para mostrar Jesus como aquele que cumpre as instituições judaicas, como vocês vão aprender à medida que a gente analisa o Evangelho de João. Então lembre-se disso, o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 80, depois da destruição do Templo de Jerusalém por parte dos romanos. Agora, quanto ao público-alvo. O Evangelho de João, irmãos, ele nos dá evidências de que ele foi escrito primeiramente para judeus e gentios que eram atraídos à fé judaica. Como é que a gente sabe disso?
por conta do conteúdo do Evangelho de João, ele não poderia ser entendido ou ele não faria sentido para um público estritamente gentil que não tivesse um amplo acesso ao judaísmo e à tradição judaica do Antigo Testamento, como, por exemplo, o livro de 1 Coríntios. Claramente, o livro de 1 Coríntios foi escrito para um povo estritamente gentil. Tanto é que há poucos indícios judaicos no livro, poucos apelos ao Antigo Testamento no livro de 1 Coríntios, ok? Então, o Evangelho de João não é assim. O Evangelho de João, ele é completamente estruturado em torno da teologia judaica, do ensino judaico do Antigo Testamento. Então, isso nos leva a crer que o público-alvo do Evangelho de João é judeus e gentios prosélitos. O que é um gentio prosélito? É um gentio que conhece a tradição judaica, que é atraído ao judaísmo, mas que é um cristão. Então, o Evangelho de João, ele é dito como sendo um evangelho universal, ou seja, ele é um evangelho escrito tanto para judeus quanto para gentios. Ele provavelmente não foi escrito para uma comunidade específica, mas assim como muitos outros livros do Novo Testamento, ele foi escrito para um grupo, uma série de comunidades, para ser um livro circular, ok? Mas o Evangelho de João pressupõe um público conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor das tradições judaicas, como vocês vão ver, não só das tradições, como da geografia judaica e de uma série de coisas. Então, uma série de coisas a respeito da tradição e da história e da teologia e religião dos judeus. Então, entendam isso. O Evangelho de João, ele foi escrito para judeus e gentios prosélitos, para pessoas atraídas à religião judaica, pessoas a quem a destruição do templo atingia diretamente, pessoas a quem o fato do templo ter sido destruído no ano 70, eles foram afetados com essa informação. Algo que um gentio romano, um gentio da Grécia, seria algo irrelevante. Então o apóstolo João está escrevendo para pessoas atraídas à religião judaica, tentando mostrar para elas que a destruição do templo não é o fim da religião delas, porque agora você tem Cristo como substituto do templo. Jesus é aquele enviado por Deus para ser a nossa religião. Então é um propósito evangelístico direcionado para este povo. Quanto às circunstâncias da escrita, nós já mencionamos aqui algumas coisas fundamentais, ok? Em primeiro lugar, você tem a destruição do templo, que foi um evento traumático na história dos judeus e na história daqueles atraídos à religião judaica, certo? O templo, irmãos, ele era o centro da religiosidade dos judeus. Era o templo e a lei eram as duas grandes instituições da tradição judaica, da religião judaica. Então, por meio do templo, você tinha a celebração das festas, da Páscoa, da festa dos tabernáculos, certo? Do chamado Hanukkah. Todas as festas judaicas giravam em torno do templo. E todas as instituições, por exemplo, o ensino da lei, os escribas, os fariseus, o sinédrio, tudo isso também girava em torno do templo. Quando os romanos vieram e destruíram o templo de Jerusalém, aquilo significaria o fim da religião judaica, o fim da religiosidade judaica. É como se os judeus estivessem sem órfãos. Aliás, estivessem órfãos, sem condições de celebrar a sua religião. Ok?
Mas não apenas a destruição do templo, irmãos, como também o grande massacre que os romanos implementaram sobre a nação de Israel. Então isso deixou o povo judeu daquela época, os judeus agora no sentido da religião daquela época, extremamente perplexos, ok? Então, e qual era o assunto ali da sua perplexidade? É que sem o templo, como ficaria a religião judaica? Como os judeus estavam sofrendo tanto sendo o povo de Deus? Por que os judeus estavam passando por tudo aquilo? Então, ali você tem um complexo de sentimentos, de situação que circundava tanto os judeus quanto os gentios atraídos à religião judaica. E o apóstolo João viu nisso uma grandiosa oportunidade de pregar o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho para este público em especial, para mostrar que os judeus estavam enganados, que Deus já havia providenciado o verdadeiro templo, a verdadeira instituição da Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, o pão do céu. Deus já havia providenciado a luz do mundo, e não mais a luz do candelabro do templo, a água da vida, e não mais aquela água que era derramada no altar do templo. Então, todos estes fatores foram colocados por João para chamar os judeus a essa nova vida, a essa nova religião centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, sabendo João que Jesus havia dito que o templo deveria ser substituído pelo próprio Cristo, então ele viu nisso uma grande oportunidade de apresentar a Cristo àqueles que estavam sentindo-se órfãos por não terem mais o seu templo. Então, basicamente, essas são as circunstâncias da escrita do Evangelho de João. Era isso que estava acontecendo quando o Evangelho de João ele foi escrito, ok? Agora, quanto ao propósito do livro. O Evangelho de João, irmãos, ele foi escrito para falar de Jesus como o Cristo. João capítulo 20, versículo 31, nos ajuda muito, porque você tem aqui um livro da Bíblia onde o seu escritor claramente já relata o seu propósito. João capítulo 20, versículo 21 diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, só nesse versículo, você tem aqui a afirmação não só do propósito, como de toda a temática do Evangelho de João. O propósito do Evangelho de João é mostrar Jesus como o Messias, como o Cristo. Mas ele não é qualquer Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias divino que traz vida eterna. Então, o Evangelho de João, ele vai girar em torno dessa temática. Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus, divino, Deus se fez carne para nos dar a nova vida, para nos dar uma vida eterna. Então, o propósito do Evangelho de João é esse, é mostrar para seus leitores que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias divino para ser o nosso Salvador, aquele que nos traz a vida eterna. Ok? E por que este livro é tão relevante para nós hoje? Porque nós vivemos em um mundo onde há vários caminhos até Deus, onde as pessoas promulgam uma série de formas diferentes de se chegar até Deus. As pessoas, elas vivem na prática órfãs, elas não sabem como cultuar a Deus, elas não sabem o que fazer para ir até Deus,
e elas inventam suas próprias religiões, elas inventam as suas próprias formas de buscar a Deus, e eu digo Deus aqui então entre aspas. O Evangelho de João, certo, irmãos? Ele nos mostra qual é o verdadeiro caminho até Deus. A pergunta é: qual caminho está correto? Como podemos nós chegar até Deus? Quem realmente pode fazer algo por nós? Então são essas perguntas que o Evangelho de João responde. O Evangelho de João vai mostrar que Jesus foi enviado por Deus como sendo o seu Filho divino para nos oferecer a salvação e a vida eterna. Por isso é que o Evangelho de João vai enfatizar tanto expressões quanto eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a videira, porque ele quer mostrar que é Jesus o caminho até Deus. É Jesus o único caminho para chegarmos até o nosso Criador. Então o Evangelho de João foi escrito com o propósito de apresentar a Jesus como este principal caminho, na verdade, o único caminho até Deus. E para encerrar, então, eu quero só mostrar para vocês a estrutura do livro de João. O livro de João, irmãos, ele tem uma estrutura muito fácil de ser percebida, porque você nota claramente a diferença das partes do livro de João. Em primeiro lugar, você tem um prólogo que vai do capítulo 1, do versículos de 1 até o 18. Então, claramente você tem ali um prólogo. E o que é um prólogo? É uma introdução ao livro. É quando o autor ele quer introduzir você aos principais assuntos da sua obra. Então, do capítulo 1, versículos de 1 a 18, você tem ali João dizendo quem é Jesus, de onde vem Jesus, nos dando todas as informações importantes para a compreensão do restante da obra. A partir do versículo 19 até o capítulo 12, versículo 50, você vai notar ali uma ênfase maior em narração e discurso. E aqui você tem o que é chamado de o livro dos sinais, porque essa seção ela gira em torno de 7 ou 8 sinais que o Senhor Jesus Cristo fez e que serviram de base para mostrar quem Jesus Cristo é. Então você tem ali o livro dos sinais, começando com a transição de João Batista para Jesus, a recepção de Jesus de seus discípulos e o início então do seu ministério de sinais e de discursos que sinalizam, que exibem quem é Jesus Cristo. Então, capítulo de 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50, tem essa ênfase de sinalizar quem é Jesus. E então você tem do capítulos de 13 a 20 o que é chamado de o livro da glória, que é João nos mostrando como foi que Jesus foi glorificado, como foi que Jesus foi levantado da terra. Ou seja, você tem o processo agora, a última semana da vida de Jesus, onde ele ceia com os seus discípulos, ele faz um discurso de despedida, ele então é preso, crucificado, ressuscitado, e então prepara os seus discípulos para a sua jornada sem ele. Você tem aqui o que é chamado de o livro da glória. E o capítulo 21, então, ele serve como um epílogo, que são os comentários finais da obra, certo? E que é onde ele encerra a sua obra, fazendo ali o que é mais ou menos suas considerações finais. Ok, irmãos? Então essa é a introdução que você precisa para entender o livro de João. Na próxima aula, nós vamos começar então a estudar os textos do Evangelho de João. Então fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até a próxima aula.